Olá, gente, tudo bem? Então a gente vai conversar um pouco agora sobre o Reino Franco, que é o último assunto que vai aparecer no simulado de vocês. Lembrando que no simulado vai aparecer a mesma matéria da prova dissertativa, ou seja, a parte de Império Romano e Império Bizantino, e aquilo que já apareceu, portanto vocês usem o vídeo anterior, que é o vídeo sobre o Império Romano e Bizantino, que já está lá. E vai cair também Reino Franco, tá? Que é o que eu vou conversar com vocês um pouco agora. Bom, primeira coisa, o que é o Reino Franco? O Reino Franco é um dos reinos bárbaros que se estabeleceram na Europa depois que o Império Romano acabou, o Império Romano do Ocidente, deixando claro que o Império Bizantino, nada disso vai acontecer lá. Então, a partir do ano 476, que é o final oficial do Império Romano do Ocidente, as terras que eram do Império Romano do Ocidente foram ocupadas por vários povos bárbaros, certo? Cada povo bárbaro com a sua cultura, sua religião, suas tradições, e um dos povos que ocuparam os territórios romanos foram os francos, que basicamente, como o próprio nome já diz, né, francos, França, basicamente vão ocupar o que seria hoje a França, a Alemanha e uma parte da Itália, tá bom? Então esses são os francos. Muito bem. Como que é a estrutura de poder nos reinos francos? Primeira coisa, nós temos aí a formação de dinastias. O que é uma dinastia? Uma dinastia é uma família que governa um determinado reino durante um certo período, tá certo? Fala um certo período que, num determinado momento, por algum motivo, essa família pode sair fora. Ora, eu só formo uma dinastia quando eu tenho um poder com duas características. O poder do rei, e os francos tinham rei, tá? O rei é vitalício, portanto ele fica no poder enquanto é vivo, e hereditário passa de filho para neto, de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto, e assim vai, assim formando uma dinastia, beleza? Ó, a primeira dinastia a governar os povos francos foi a dinastia Merovingia, tá? Merovingia, uma dinastia fundada por Clovis o Meroveu, que foi o responsável por organizar, né, o Reino Franco e tal. E na época do Clovis o Meroveu, basicamente o Reino Franco se restringia ao que hoje é a França, que antes tinha feito parte do Império Romano, do Ocidente, beleza? Depois dele, o sucessor do Clovis o Meroveu foi o Carlos Martel, né? O Carlos Martel é um cara muito importante para a história da Europa. O Carlos Martel, durante o governo dele, aconteceu uma batalha chamada Batalha de Poitiers, no ano 732 d.C. Essa batalha foi muito importante para a própria história do cristianismo, né? Por quê? A Europa era cristã, tá certo? O Império Romano, quando acabou, era o Império Cristão. Os bárbaros, quando entraram na Europa, se converteram ao cristianismo. E então, essa era a religião, né, da Europa, bom, Europa Ocidental. Bom, aí o que vai acontecer? Lá no século VII, tinha surgido, né, um império junto com uma religião, que é o Império Islâmico, né, o Império Muçulmano, o Império Árabe, criado pelo Maomé no ano 622 d.C. O Império Árabe ele surgiu, como o próprio nome diz, lá na Arábia Saudita, tá? E depois esse império foi expandindo seus domínios territoriais. O império foi conquistando novas terras, digo, o Império Árabe. Eles dominaram o Oriente Médio, dominaram o norte da África e chegaram até o que a gente chama lá de Estreito de Gibraltar, que é aquela ponta da África, né? A ponta noroeste da África que faz fronteira aí, né, com praticamente fronteira, né, porque tem o Estreito de Gibraltar com a Espanha. E os caras entram na Europa por ali, né, pela Península Ibérica, onde tem Espanha e Portugal, no ano 711. Então eles estão na Europa. Eles começam a dominar territórios europeus. Dominam o que seria hoje a Espanha, né? E quando eles dominam, não é só uma questão de domínio do território, é uma questão também de domínio religioso. Eles vão converter a população ao islamismo. Então, eles dominaram o que seria a Espanha e vão chegar no que seria hoje a França. Quando eles chegam, o Império Árabe chega no que hoje é a França, eles vão encontrar um território governado pelos francos, naquele momento pelo Carlos Martel, que vai falar, bom, pode parar. Pode parar, para aí. Daqui vocês não passam. Se vocês querem continuar aí na Europa, se vão ficar na Espanha, Portugal, tudo bem, eu não posso fazer nada nesse momento. Mas da França para o leste, vocês não vão pegar mais nada. Parou. Então a Batalha de Poitiers bloqueia, interrompe a expansão árabe islâmica muçulmana na Europa.
o que para a igreja cristã foi um espetáculo, porque digamos que havia um risco da Europa se islamizar, tudo bem? Esse é o Carlos Martel. Depois vem o filho dele, que é o Pipino o Breve. Pepino, opa, acho que isso aqui é um pepino. Esse é um pepino japonês, tá? Tá aqui um pepino. Diz que tem vários tipos, esse parece que é o pepino japonês. Então, veio o Pepino Breve, tá aqui ele, Pepino o Breve. O Pepino Breve, filho do Carlos Martel, ele vai governar então, né, o Império Franco, o Reino Franco, vai ter assim importantes conquistas territoriais, ele vai dominar, por exemplo, o norte da Itália. E a igreja cristã, eu queria que vocês entendessem, a igreja estava muito grata com os reis francos depois do Carlos Martel, porque eles tinham bloqueado a expansão islâmica na Europa. Logo, no governo do Pepino Breve, aqui ó, Pepino, no governo Pepino Breve vai haver um acordo entre o governo franco, naquela época comandado pelo Pepino Breve, e o Papa, né? E esse acordo basicamente era o seguinte: o Papa garantia, a partir daquele momento, apoio total ao governo franco, ou seja, a garantia de que ele convenceria os fiéis da igreja cristã a seguirem o governo, que já é um ótimo negócio. Em troca disso, o Pepino Breve, tá aqui Pepino, o Pepino Breve, ele passava para a igreja cristã o que seria hoje o Vaticano, naquele momento o patrimônio de São Pedro, que fica exatamente ali em Roma. Então essa troca, a igreja apoia o reino franco, em troca disso Pepino dá o patrimônio de São Pedro para a igreja. Aliás, falando pepino, cara, eu nunca comi pepino. Na boa, vou experimentar. Odeio. Acho que do pepino japonês, acho que eu não tinha comido. Bom, cada um gosta do que quer, né? Isso aqui eu não gostei muito não. Mas tá, beleza. Esse é o governo Pepino Breve. O sucessor do Pepino Breve é o Carlos Magno. O Carlos Magno, na verdade, vai inaugurar uma próxima dinastia, que é a dinastia carolíngia, tá certo? A dinastia carolíngia, vamos começar pelo próprio nome do cara. Magno, Carlos Magno. Magno é um título. Magno significa o grande. Portanto, se eu estou chamando o cara de Carlos Magno ou Carlos o Grande, quer dizer que, bom, o governo dele foi grandioso. Né? Grandioso em todos os aspectos. Tanto do ponto de vista territorial, porque o Carlos Magno vai conquistar muitos territórios além daqueles que originalmente eram do Reino Franco quando ele assumiu, e também vai ser grandioso em termos de administração, em termos de tudo. Então, assim, foi, digamos, o melhor governo dos francos que aconteceu. Bom, o que temos aí para o Carlos Magno? Carlos Magno governa o Reino Franco de 768 até 814. Umas coisas interessantes do governo dele. Primeiro, a questão da expansão territorial. Tá? Ele vai dominar, durante o governo dele, basicamente o que hoje é França, Alemanha e Itália. No ano 800, ele se coroou imperador, né? Assim, com a anuência, com a concordância do Papa, ele é, né, nomeado imperador. E isso vai dizer, mas ele só trocou de nome? De rei passou a imperador? Não é isso. Usar o título de imperador significa mostrar para a sua sociedade, né, que ele é tão poderoso quanto foram no passado os imperadores romanos, né, porque é um título que só os imperadores romanos tinham usado até então. Então, ao passar no ano 800 de rei para imperador, isso já dá uma dimensão do poder que o cara tinha, da moral que o cara tinha, tá? O que mais que é legal falar? Durante o governo do Carlos Magno, a gente tem um fenômeno que é exatamente o Renascimento Carolíngio. O Renascimento Carolíngio é um momento em que ele vai procurar desenvolver os aspectos culturais do Reino Franco, tá? Ele vai desenvolver bastante inspirado aí na cultura clássica, tá? Greco-romana. Tanto é que ele vai fundar dentro do Reino Franco várias e várias escolas, inclusive uma escola dentro do próprio Palácio Imperial, né, chamada Escola Palatina, onde ele mesmo vai se alfabetizar com mais de 30 anos de idade, saca? Então essa ideia era alfabetizar as pessoas, até porque ele entendia que um funcionário do governo, por exemplo, sendo ele alfabetizado, seria um funcionário muito mais eficiente.
tá? E não foi o Renascimento Carolíngio, não é só isso, tá? Não é só a questão das escolas, tem toda uma questão de promoção cultural, das artes e tudo mais. E por que a gente usa Renascimento? Porque ele vai, na verdade, ele vai trazer de volta, renascer a cultura grega, principalmente. Por isso que a gente fala Renascimento Carolíngio, tá? Então, a questão das escolas, a questão do, né, enfim, do florescimento cultural é o Renascimento Carolíngio. Ótimo. Ele foi fantástico, o Carlos Magno. Quando ele morreu, o cara que vai assumir no lugar dele, que é o filho, né, vai ser o Luís o Piedoso. E na boa, cara, o cara já vem com essa alcunha de piedoso, pode sacar que, sim, o cara não era o melhor governante. Vai dizer, então quer dizer que todo governante tem que ser do mal. Não é isso. Mas, poxa, um cara, você sai de um pai chamado de Magno, né, grande, e aí você passa a ser o piedoso, quer dizer que já dá uma ideia de que você vai ser meio fracão. E realmente o governo do Luís o Piedoso não é um governo, está longe de ser grandioso quanto foi do pai Carlos Magno. O Luís o Piedoso governa o Reino Franco de 814 a 840 d.C. Quando ele morre, não houve uma sucessão do trono sossegada, muito pelo contrário. Os filhos do Luís o Piedoso, logo os netos do Carlos Magno, vão disputar entre si o poder. Né? Durante 3 ou 4 anos, que começa em 840, para em 843, você tem uma disputa pelo poder entre os filhos do Luís o Piedoso. São 3, o Lotário, o Luís o Germânico e o Carlos o Calvo. Com 4 anos eles brigaram. E lógico que chegou um momento que eles perceberam que se eles não parassem de brigar internamente, o reino estaria ameaçado. Então eles pararam, em 843 eles fazem um tratado, chamado Tratado de Verdun, e nesse tratado é feito um acordo, imaginando que o Reino Franco é uma pizza, eu vou fragmentar o Reino Franco. Então, na verdade, podia ser até um pepino. Deixa eu ver se eu consigo fragmentar pepino. Então, daqui, ó, digamos que isso fosse o Reino Franco. Então, o Império Franco, na verdade, né? Então, ele vai fragmentar. A primeira parte, digamos, vamos pegar que seria a parte ocidental, a parte do lado esquerdo do Império Franco. Essa parte vai ficar para o Carlos o Calvo, que depois vai dar origem à França. A parte do meio, caramba, pepino duro. A parte do meio vai ficar para o Lotário, o que seria hoje equivalente à Itália. E a parte oriental, né, ficou para o Luís o Germânico, que deu origem à Alemanha. Tanto é que, né, Germany, Luís o Germânico, Germany. Então, parte ocidental, Carlos o Calvo, parte central, Lotário, e parte oriental, o senhor Luís o Germânico. Tá certo? Esse é o tópico de Reino Franco, acaba aqui, é a última parte para o simulado. Tomara que todo mundo tire a nota que precise, qualquer coisa eu tô na área. Um abraço, fui. Pera aí, senão as meninas me matam, meu. As meninas lá do primeiro B, todas figurinhas, elas, não, por isso que o primeiro B não, o primeiro A, na verdade, né? Elas queriam um oizinho, aí eu não vou vou falar o oi. Não tô privilegiando o primeiro A não, tá, gente? Ninguém vai ficar com ciúme, é só porque as meninas pediram. Bom, então elas pediram para mandar um oi para Gabriela, né? Para Baruel, que acredito que é a Vitória Baruel, e para Adriana. Então tá aqui, Gabriela, Baruel e Adriana. Eu não esqueci de vocês, tá bom? Tchau, bons estudos.